Vamos lá, gente, para mais uma aula. Então, hoje nós vamos estudar razão, proporção e regra de 3. Então, vamos lá. Entender a razão. A razão nada mais é do que o quociente de A por B, com B diferente de zero. Logicamente que o B vai ser diferente porque o B encontra-se no denominador. Então, o que a gente chamava de numerador e denominador, aqui a gente vai chamar de termo antecedente e consequente. Isso tem a ver com o problema. Antecedente é o que vem antes, consequente é o que vem depois. Beleza? Então, a razão aí de 3 para 2, o termo antecedente é o 3, o consequente é o 2. Então, a razão de 3 para 2 vai ser a fração 3 sobre 2. Beleza? A razão vai ser denotada em forma de fração. Então, aí está o formato de uma fração, ou seja, a gente não efetua essa divisão. No momento em que a gente efetua a divisão de uma razão, a gente está no processo de transformação da razão para uma porcentagem, visto que a porcentagem justamente vem da divisão de uma razão. Então, a razão de 5 sobre 12 vai ser 5 dividido por 12. Beleza? Vamos para a proporção. A proporção nada mais é do que a igualdade entre duas razões. Então, peguei duas razões, ou seja, duas frações, igualo e formo uma proporção. E aí, nós resolvemos pelo aquele tão famoso método do cruz-credo, ou seja, o produto dos meios pelos extremos, ficando aqui A vezes D igual a B vezes o C. Feito isso, vamos lá verificar como a gente vai aplicar essa resolução da proporção. Ele pede para determinar o valor de x e y, somar o valor de x com y, então vamos lá ver. A primeira proporção, x sobre 7, 10 sobre 2. Faz produto dos meios pelos extremos, o famoso cruz-credo. Fico com 2 vezes x igual a 7 vezes 10. Vou ficar com 2x igual a 70. X vai ser igual a 70 dividido por 2. E aí o 2 está multiplicando. Ele passa para o outro lado dividindo. E aí eu tenho 70 dividido por 2. Vai dar igual a 35. Faz a mesma coisa com y. Ficando com 3y igual a 5 vezes 12. 5 vezes 12 igual a 60. O 3 que está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. E aí lembrando que quando a gente passa dividindo, o número que vai para o outro lado da igualdade é que fica embaixo no denominador. 60 dividido por 3 vai dar igual a 20. Como ele quer a soma de x mais y, então 35 mais 20 igual a 55. Vamos agora para os nossos probleminhas. Ele diz aí: um boliche é um jogo que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos dispostos em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina o seu desempenho. Então, a razão, ele já está dizendo aqui, a razão, e vai ser a razão de quê? Entre o total de vezes que o jogador derruba os pinos e o número de jogadas. Então, ele já está dizendo qual é a razão que a gente vai montar. Em uma disputa entre 5 jogadores, foram obtidos os seguintes resultados. E aí ele botou 50-85, 40-65, 20-65, 30-40, 48-90. Qual desses jogadores apresentou o maior desempenho? Então, a gente vai comparar frações. Então, eu tenho a primeira fração, 50 por 85. A gente simplifica por 5, dando aqui 10 sobre 17. Efetuando essa divisão, vou ficar com aproximadamente 0,59. O jogador 2, 40 por 65, simplifica por 5, fico com 8 sobre 13, que é aproximadamente 0,62. Jogador 3, 20 sobre 65, simplifica por 5, fica 4 sobre 13, que dá aproximadamente 31. Jogador 4, fica 30 sobre 40, eu corto 0, fica 3 quartos, que é igual a 0,75. Jogador 5, 48 sobre 90, simplifica por 6, fica 8 sobre 15, dividindo fica 0,53. Então, obviamente, quem teve o maior desempenho é quem gerou o maior número ao dividir o de cima pelo de baixo, numerador pelo denominador. Então, a resposta é a letra D, o maior que teve o maior desempenho foi o jogador 4. Obviamente que aqui a gente tem outras possibilidades de a gente fazer essa conta sem precisar efetuar essa divisão.
Como é que eu faço essa comparação entre frações de denominadores e numeradores diferentes? A gente vai ver a diferença, ó. Quantas unidades eu tenho aqui que separa 17 de 10? Aqui são 7 unidades. É como se eu subtraísse 17 menos 10 dá quanto? 7. 8 menos 13 dá 4. 13 dá 4 não, dá 5, né? 5. 8 ou 13 menos 4 vai dar 9. 4 menos 3 dá 1. 15 menos 8 vai dar 7. Repare que a diferença do que teve a menor diferença é o que gera o maior número. Então, a gente não precisaria efetuar essa divisão. Então, aqui, o que é que a gente faria? A gente fazia a subtração do de cima pelo de baixo. O que obter a menor conta, a menor valor dessa subtração, vai ser o que vai gerar o maior número ao dividir essas frações aí. Beleza? Então, repetindo aqui, ó, faz a diferença do de cima pelo de baixo, verifica dessa diferença qual que obteve o menor valor, essa que obteve a menor diferença vai ser a que vai gerar o maior número. No caso, jogador 4, letra D. Beleza? Vamos seguindo. Próxima questão, ele diz aí, na imagem a personagem Mafalda mede a circunferência do globo que representa o planeta Terra. Em uma aula de matemática, o professor considera que a medida encontrada por Mafalda, referente à maior circunferência do globo, foi de 80 centímetros. Além disso, informa que a medida real da circunferência da Terra, a linha do Equador, é de aproximadamente 40 mil quilômetros. A circunferência da linha do Equador é quantas vezes maior do que a medida encontrada por Mafalda. Então, toda vez que a gente vai fazer esse tipo de comparação, para saber quanta coisa é maior do que a outra, quanto uma coisa cabe dentro da outra, a gente efetua uma divisão. Nessa questão em particular, eu tenho que me atentar às unidades de medida. Como estão em unidades de medidas diferentes, eu não posso dividir os números diretos. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso transformar uma dessas unidades, ou de quilômetro para centímetro, de centímetro para quilômetro. Então, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer essa questão. Então, eu tenho aqui a distância real, que é de 40 mil quilômetros, e a distância de Mafalda, que é de 80 centímetros. Então, vamos deixar as unidades as medidas na mesma unidade, né? Então, o que é que eu tenho? A gente sabe que numa transformação no sistema métrico decimal, quando eu corro para a direita, eu vou multiplicar por 10. Quando eu corro para a esquerda, eu vou dividir por 10. Então, por exemplo, para eu transformar de milímetro para metro, eu vou dividir isso por quanto? Cada casa decimal como se estivesse dividindo por 10. Então, 10, 100, 1000. Então, significa que de milímetro para metro, eu vou dividir o número por 1000. Então, o que é que seria mais fácil? Eu sair de centímetro para quilômetro ou eu sair de quilômetro para centímetro? Lógico que muito mais fácil a gente sempre tentar usar a multiplicação. Porque na multiplicação a gente vai acrescentar o número 0. Então, a gente vai transformar de quilômetros para centímetros. Então, eu tenho aí, ó, 10, 10, 10, 10, 10. Ou seja, multipliquei por 10 quantas vezes? 5 vezes. Então, significa que eu vou pegar esse 40 mil e multiplicar por quanto? Por 100 mil. Então, 40 mil por 100 mil, o que é que eu faço? Acrescento nesses 40 mil aí mais 5 zeros, ficando com esse valor aí. Que é quanto isso? 4 bilhões. Então, vou pegar esses 4 bilhões e dividir por quanto? Por 80. Corto os 2 zeros, de cima com de baixo. E aí eu vou ficar com 400 mil ou 400 milhões dividido por 8, que vai dar exatamente, ó, simplificando em cima e embaixo por 8, vou ficar com 50 milhões. Resposta letra E. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Aí ele pede para saber se que a distância real em linha reta de uma cidade A está localizada em São Paulo e uma cidade B localizada no estado de Alagoas, igual a 2.000 quilômetros.
Um estudante, ao analisar o mapa, verificou-se com a régua que a distância entre as duas cidades A e B eram de 8 centímetros. Os dados indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala, então é questão de escala. Então, novamente, como a gente viu anteriormente, a primeira coisa que eu preciso é transformar o que está em quilômetros em centímetros. Já vimos que é muito mais fácil a gente fazer dessa maneira. Então, vamos transformar os 2.000 em centímetros. Coincidentemente, vamos fazer a mesma conta, pegar agora os 2.000 e multiplicar por 100.000. Ficando então com 200 milhões. E o que é que eu vou fazer? A escala do mapa é 8 centímetros, a escala real é 200.000 centímetros. Agora eu vou fazer a escala do mapa dividido pela escala real. Fetua aí a simplificação por 8, vou ficar com 1 sobre 25.000, resposta letra E. Beleza? Vamos para a próxima questão. Ele diz aí, durante uma pandemia de uma gripe viral, o secretário de saúde de um município comprou 16 galões de álcool em gel, com 4 litros de capacidade cada um, para distribuir igualmente em recipientes para 10 escolas públicas. O fornecedor dispõe à venda de diversos tipos de recipientes com suas respectivas capacidades, e aí está listado. O secretário de saúde deve comparar recipientes de um mesmo tipo, de modo a instalar 20 deles em cada escola, abastecido com álcool em gel em sua capacidade máxima, de forma a utilizar todo o gel dos galões de uma só vez. Então, qual desses recipientes aí ele deve comprar? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que comprou 16 galões de álcool e esses 16 galões, cada galão tem 4 litros, certo? Isso vai ser distribuído. Então, a primeira coisa que eu preciso aqui é descobrir o total de litros que eu tenho, que foi comprado. E aí eu tenho 10 escolas, onde cada escola dessa vai receber 20 recipientes. Então, aqui eu consigo determinar quantos recipientes eu terei que comprar, porque vai ter que ser 20 para cada escola. Eu sabendo o total de álcool que eu comprei, com o total de recipientes que eu tenho que distribuir, eu consigo descobrir qual é a capacidade do recipiente que eu devo comprar. Beleza? Então vamos lá fazer essa conta. Então eu tenho aqui 16 galões de álcool em gel, um galão tem 4 litros, ele diz o total de litros que eu comprei. Como é que eu vou descobrir o total? Pegar o 16 e multiplicar por 4. Então, eu vou ficar com 64 litros. Então, tem um total de 64 litros comprado. Eu preciso saber quantos recipientes eu devo comprar, independente de sua capacidade. Por quê? Porque a gente sabe que ele falou no problema que são 10 escolas e cada escola vai receber 20 recipientes. Então, vamos lá. Cada escola receberá 20 recipientes, distribuir igualmente os recipientes para 10 escolas. Então, qual é o total de recipientes? 10 vezes 20. Ou seja, eu tenho 200 recipientes. Se eu tenho 64 litros para dividir por 200 recipientes, eu vou descobrir qual é a capacidade do recipiente que me resta. Então, vai ser 64 dividido por 200. Para facilitar a conta, ó, eu posso simplificar, dividir isso daqui por 2. Quando eu faço essa divisão por 2, o que é que acontece? Eu fico aqui com 32 dividido por 100. E aí, esse 32 dividido por 100 é mais fácil de eu entender o resultado, que vai dar 0,32 litros. Logo, o recipiente que ele vai ter que comprar é o recipiente 3, resposta letra C. Beleza? Vamos para mais uma questão de proporção. A taxa de fecundidade de um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região é importante para uma análise da dinâmica demográfica dessa região. A tabela apresenta os dados obtidos pelo censo de 2000 e 2010, feito pelo IBGE, com relação à taxa de fecundidade no Brasil. Suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010 se repita no período de 2010 a 2020. Nesse caso, a taxa de fecundidade no Brasil estará mais próxima de... Então, vamos lá verificar. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho a taxa de fecundidade de 2000 e 2010 e ele diz que isso vai
permanecer, ó. A variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 e 2010 vai se repetir de 2010 a 2020. Então, essa taxa que ele está dizendo aí vai se permanecer nos próximos 10 anos. Então, como é que eu vou fazer? Então, nesse caso, vamos utilizar a proporção para verificar essa variação. Então, é como se eu tivesse aqui, ó, pegado aqui, colocado mais uma linha, botado aqui 2020 e vamos construir duas proporções. Essa proporção aqui de 2,38 para 1,90 vai ser igual a de 1,90 por x, que é o que eu estou querendo saber. Então, essa razão e essa razão, nós formamos uma proporção. E aí utilizamos produto dos meios pelos extremos. Então, vou ficar 2,38 vezes x igual a 1,90 vezes 1,90. 1,90 vezes 1,90 vai dar 3,61. O 2,38 passa para o outro lado dividindo. 3,61 dividido por 202,38 é como se eu eliminasse aqui a vírgula e fizesse 361 dividido por 238. Efetuando essa divisão, vou ficar com aproximadamente 1,52. Resposta letra C.